E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nós vamos estar aqui falando sobre um tema aqui bem interessante nesse dia de hoje, que é sobre o seguinte, pessoal. Existe um texto que muitas pessoas gostam de citar, né? Tem muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, não gostam muito de falar sobre esse texto, né? Não gostam muito, chamam de certa forma, né, a Bíblia em certos pontos de machista, mas esquecem que existem textos aí que falam a respeito. O texto que vocês estão vendo aqui, pessoal, é esse texto em hebraico aqui. Esse é o texto hebraico de Provérbios capítulo 14, versículo 1. E eu vou ler o seguinte para vocês entenderem o que se trata esse texto. O texto ele diz o seguinte: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a insensata derruba o seu com as próprias mãos. Ou a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba ou derruba, né? Conforme as versões bíblicas aí de Almeida, né? Ou atualizada ou corrigida. E o que acontece? Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é uma Bíblia mais atual, tá? A Bíblia é a mensagem. Mas o sentido é o mesmo. O texto ele fala de uma palavrinha que é derrubar, que é essa palavrinha que está sublinhada em vermelho que vocês estão vendo aqui, tá? Que é essa palavra aqui, ó, terrerseno. Esse vocábulozinho terrerseno, ele tem um significado do que, pessoal? Demolir. Por quê? O texto ele está falando de uma mulher que constrói o seu lar, que edifica a sua casa. Edifica de que maneira? Como que uma mulher edifica a sua casa? A mulher edifica a sua casa quando ela é uma pessoa honesta, quando ela é uma pessoa trabalhadora, quando ela é uma mulher que está do lado do marido, quando é uma mulher que honra o marido ao invés de chegar e denegrir a imagem desse marido, é uma pessoa que não procura apenas atacar, difamar a pessoa que está ao seu lado, é uma mulher que respeita essa pessoa que está ao seu lado, é uma mulher que não usa palavras chulas para denegrir a imagem daquela pessoa que está ao seu lado. Inclusive, essa mesma mulher que é tratada nesse texto de Provérbios aqui, nos textos do livro de Provérbios, nós temos um capítulo, que é o capítulo 31 de Provérbios, que fala só da mulher sábia, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso para poder explicar para as mulheres de plantões e as feministas de plantões o que é ser uma mulher sábia, tá? Então aqui o texto está falando da mulher que destrói com as próprias mãos, pessoal. As mulheres aí que ficam atacando os homens, chamando os homens de machista, falando que os homens são isso, são aquilo, aquilo outro, porque você pode reparar, a maioria dessas mulheres que atacam esses homens aí, a maioria, se você for ver, elas não fazem nem a metade do que esses homens fazem. Então atacam eles, degrinem as suas imagens, mas esquecem de citar esse texto aqui, que fala aqui que a própria mulher que edifica a casa é a destruidora do seu lar. Então, muitas dessas mulheres aí que têm os casamentos detonados, que tem as vidas desestruturadas, muitas dessas mulheres aí que muitas das vezes se tornam mães solteiras, isso acontece porque tem os casos que por causa de cafagestagem dos homens, tem os casos também. Na sua grande maioria das vezes, são as próprias mulheres que derrubam seu lar com as próprias mãos, são elas mesmas que destroem aquilo pelo qual elas construíram, porque muitas aí que dizem, né, que é um sonho, né, que elas tinham, que Deus deu para elas ali, realizou o sonho delas. Se você for parar para analisar depois, são as mesmas que estão lá atacando, denegrindo, falando mal do ex-marido, falando barbaridades em rede social, expondo essas pessoas para outras pessoas que não construíram nada, porque se acham aí essas modernetes, né? Elas se acham donas da razão e aí começam a atacar ali os relacionamentos de outras pessoas, mas às vezes vivem relacionamentos piores. Às vezes eu tenho pessoas que estão do lado delas lá, que pessoas viciadas, pessoas que não respeitam, pessoas que estão ali, ou seja, uma vida totalmente lá na amargura e lá embaixo.
Ou seja, toda detonada são as mesmas pessoas que estão dando conselhos para as mulheres aí. Então, ou seja, esse texto aqui que eu estou trazendo para vocês hoje para manter uma reflexão, pessoal. Para vocês refletirem, principalmente vocês mulheres. Vocês, muitas das vezes, vocês ficam atacando os homens, falando que os homens são isso e aquilo, mas preste atenção se vocês não estão demolindo aquilo que vocês construíram. Se não são vocês que estão detonando com o relacionamento, detonando com os homens hoje em dia, detonando com o psicológico das pessoas que estão ao seu lado, se tornando pessoas tóxicas que não tratam as suas toxicidades, porque o problema não é você ser tóxico, o problema é você não tratar as suas toxicidades. Pessoas que não tratam as suas toxicidades, pessoal, vocês têm que correr, sai fora. Agora, pessoas que têm, porque tóxico, toda pessoa vai ser tóxica em algum momento, mas o problema é tratar essas toxicidades. Tem pessoas que não têm coragem de tratar essas toxicidades, e aí destrói, ou seja, se torna essa mulher aí insensata, tola, que destrói o próprio lar, que destrói a própria família, que destrói o próprio relacionamento, e aí depois quer jogar a culpa nos homens, sendo que é ela mesma a principal culpada por detonar a sua vida, por detonar o seu relacionamento. Porque o relacionamento, pessoal, é uma via de mão dupla. Não adianta as mulheres acharem que vocês vão chegar e vão conseguir algo dos homens sem que você não está fazendo a sua parte. É uma via de mão dupla. O problema é que as pessoas querem que os homens sejam cavaleiros, mas elas não são damas. Querem que os homens ali sejam românticos, mas elas não têm coragem de mover um dedo miudinho para poder chegar e ser no mínimo gentil com esses homens, né? E para você ver essa ideia também de romantismo, né, que é justamente o homem emocionado que sofre, é uma ideia construída na Idade Média, tá? É uma ideia aí que, se você for parar para analisar mesmo a fundo, o homem ele não tem que ser romântico com mulher nenhuma. O homem ele tem que tratar da mesma maneira que ele é tratado, ou seja, você tem que dar o equivalente. Por isso que eu estou dizendo, relacionamento é uma via de mão dupla. Então, pessoal, nesse texto é ensinado justamente isso que essas mulheres de hoje em dia, essas modernetes, essas mulheres aí, essas chulianas, né, tem aí questionado os homens, atacado os homens, falado mal dos homens aí nas redes sociais, mas na verdade elas estão fazendo isso aí, demolindo, ou seja, os relacionamentos, demolindo a reputação dos homens e demolindo a própria vida. E depois que está tudo acabado, detonado, aí querem culpar outras pessoas pelas suas mazelas. No mínimo tem que se ter autorresponsabilidade. Você tem que saber aonde você errou, você tem que saber aonde você falhou e você procurar de alguma forma melhorar a si mesmo para não cometer os mesmos erros e tentar restituir aquilo que você causou de prejuízo para outras pessoas. Mas terceirizar a culpa, tentar lançar nos outros a responsabilidade por aquilo que você fez, isso aí é pura hipocrisia, tá, pessoal? Então tá aí esse texto de hoje para vocês analisarem, ou seja, esse termo hebraico aí tem um significado aí, esse termo terreno, que tem um significado de demolir, ou seja, o sentido de demolir, que é justamente se tratando de uma pessoa, a mulher que demole o seu lar, ou seja, que o sentido de demolir que é você quebrar aquilo que foi construído, ou seja, a mulher constrói o lar e ela mesma destrói esse lar com as próprias mãos, tá? Não deixe de comentar, curtir, compartilhe esse vídeo para mais pessoas aí, pessoal, e me siga nas redes sociais, porque vai ter muito mais conteúdo semelhante a isso, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.